Olá, eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês, um prazer enorme mesmo. E eu sou Shirlene Pavelqueire, sou professora doutora na Faculdade de Medicina de Marília desde outubro de 1998 e também desde fevereiro de 2018 eu estou na Faculdade de Medicina da FEMA em Assis. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, de poder contar para vocês sobre esse meu trabalho. E a gente vai conversar sobre genograma e ecomapa, uma ferramenta para o cuidado com família. Então, para iniciar, eu quero dizer para vocês que eu vou tentar vender um peixe aqui para vocês, né? Um peixe de um trabalho humanizado, um trabalho que vai fazer uma busca na vida das pessoas, um trabalho que vai envolver a família nisso tudo, né? Agora, como todo peixe que a gente busca vender para as pessoas, precisa da gente primeiro paquerar esse peixe, né? A gente namorar esse peixe, né? E em seguida, o problema é que tem pessoas que não se identificam com esse tipo de cuidado, né? Que vai levar a família em consideração, vai levar o indivíduo. Então, eu vou contar um pouco para vocês sobre uma ferramenta que a gente pode utilizar para fazer a avaliação das famílias. Eu entrei em contato pela primeira vez com essa ferramenta quando eu ainda trabalhava na unidade de emergência em Ribeirão Preto e eu estava fazendo uma tese de doutorado que foi denominada Famílias Vítimas Ocultas do Trauma. A minha orientadora, a professora doutora Rosalina Partesani Rodrigues, ela me apresentou pela primeira vez um modelo de avaliação familiar, que naquela época a gente ainda não tinha tradução aqui no Brasil, e era o modelo de avaliação de Calgary. E essa tese foi defendida em 2002. Bom, a minha intenção era trabalhar com as famílias das vítimas de trauma. E o que eu queria entender naquele momento eram as perdas que as pessoas tinham em função de um traumatismo, né? Porque a gente sabe que o indivíduo politraumatizado, a gente sabia naquela época que ele custava por dia para a sociedade, né? Por causa de internações, por causa de afastamentos ali do trabalho. E a gente sabia o quanto essa pessoa custava, até mesmo em questões de pagamento de pensão e tudo mais. Mas na minha cabeça, trabalhando na unidade de emergência, no pronto-socorro e recebendo esses politraumatizados e convivendo com as famílias deles, a gente percebia que a perda era muito maior e é muito mais do que uma perda financeira, né? Então, foi foi com essas famílias que eu quis trabalhar. Então, eu tinha como objetivo dessa tese avaliar e caracterizar as famílias das vítimas de trauma utilizando um modelo de avaliação familiar de Calgary. Identificar as alterações familiares depois de um trauma, utilizando uma adaptação de uma técnica chamada técnica de incidentes críticos, que a gente utilizou para coletar os dados. Então, basicamente, eu chegava naquela família e pedia para ela me contar o ocorrido, e eu pedia isso para a pessoa que era o principal cuidador ali dentro, e que em 100% dos casos eram as mulheres, sendo ou esposas ou mães, e eu pedia para que a pessoa relatasse sobre a sua ótica o que é que tinha modificado aquele trauma na vida daquela família, né? E que ele colocasse para mim, essa pessoa que eu estava entrevistando, se essa mudança, se essa alteração, ela tinha um aspecto positivo ou negativo, mas na visão dele. Bom, então eu fui conhecer o modelo de avaliação familiar, que naquela época era usado apenas na Austrália, Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, no Canadá, e naquela época estava começando a ser usada aqui no Brasil. Então, eu fui conhecer os princípios desse modelo. O primeiro princípio é que a doença ela é um problema familiar, não é de apenas uma pessoa que está ali dentro. Se você tem um indivíduo hipertenso, diabético, no meu caso aqui, a vítima de trauma, essa doença não está isolada naquele corpo, naquela pessoa, mas faz parte daquela família. Esse é um primeiro princípio. Outra coisa é que avaliar uma família, a gente faz isso para tentar compreender o quê? Os determinantes do processo saúde e doença, quer dizer, o que foi que aconteceu, que histórico é esse que levou o indivíduo
aquela determinação daquela doença. E outra coisa, a gente avalia uma família para poder compreender o processo de cura, o que está envolvido na cura dessas pessoas. Outra coisa importante, né, é que o fato da gente avaliar uma família não substitui a gente avaliar cada indivíduo ali dentro, né? E a família não é a soma desses indivíduos. Ela tem, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de encarar, de reconhecer um processo de doença e também assim como um processo de cura. Cada membro ali dentro daquela família tem uma reação diferenciada. Com relação à base, né, as teorias que sustentam esse modelo de avaliação, as autoras, né, a Wright e Leahy, elas em 2000 descreveram esse modelo de avaliação e elas usaram três teorias básicas para sustentar o modelo. Uma era a teoria dos sistemas, a outra a teoria da comunicação e a outra a teoria das alterações. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, porque quando a gente entra na casa de uma família ou recebe uma família, até mesmo num pronto-socorro, que a coisa parece tão rápida, às vezes a gente faz uma interação muito intensa com aquela família. E o que se tem que se levar em consideração, né? Então, primeiro, na teoria dos sistemas, ela considera essa teoria que o sistema familiar ela é parte de um sistema mais amplo, muito mais complexo, que faz parte ali de uma cultura, um meio ambiente que pode interferir nos processos de saúde e doença, né? Na forma daquela sociedade encarar um processo de doença e até mesmo um processo de cura. E a gente vê médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, tendo que chegar num lugar para trabalhar e ter que estudar, por exemplo, sobre ervas, porque as pessoas plantam essas ervas nos seus quintais. Então, se ela usa, por exemplo, uma erva que tem uma característica de antihipertensivo, na hora que o médico vai fazer a receita do antihipertensivo, né, farmacêutico, ela precisa levar em consideração, porque o indivíduo pode ter uma interação disso tudo e até chegar a uma hipotensão. Então, assim, só um exemplo para a gente entender que aquele ambiente interfere nisso tudo. Outra coisa importante é que a família, como um todo, ela é maior, muito maior do que a soma das suas partes. Então, não basta eu somar esses indivíduos e querer caracterizar uma família. Uma família tem uma característica própria. Uma coisa é cada pessoa, outra coisa é aquele conjunto, a forma de reagir, a forma de superar um problema, tem características próprias de cada família. Dentro da teoria dos sistemas ainda, a gente tem que a alteração em um membro da família afeta toda a família, né? Outra coisa é que a família é capaz de encontrar equilíbrio numa situação entre alteração e estabilização, né? Então, assim, é uma coisa muito importante, né? Que tem uma brincadeirinha de um trator que está faltando uma roda. Então, o filho colocou a senhora ali fazendo um contrapeso, né? Para buscar um equilíbrio. E ele sentadinho no meio ali do trator. Então, a família, juntas, elas têm uma forma, né, e uma capacidade de buscar e de encontrar o seu ponto de equilíbrio. E isso é próprio de cada família. Bom, na teoria cibernética, né, que é essa teoria dos movimentos, é que os sistemas familiares, eles possuem habilidades que são autorreguladoras, né? É, de novo, a questão de que as pessoas buscam equilíbrio, mas elas se regulam de forma muito particular. Ainda na teoria da cibernética, os processos de realimentação acontecem em vários níveis do sistema familiar. Então, por exemplo, uma criança conviver com o vovô que está acamado, que está doente, faz com que ela possa compreender processos de adoecimento e de cura de uma forma muito diferente daquelas crianças que foram privadas desse convívio, né? Crianças que nunca chegaram perto num velório, crianças que sempre foram protegidas, né? Como se a doença fosse algo muito maligno. Outra teoria importante que sustenta tudo isso, esse modelo de avaliação, é a teoria da comunicação.
A comunicação não verbal, ela é altamente significativa. Então, na hora que você está avaliando uma família, você poder observar cada membro na sua atitude, né, na sua representação não verbal, é fantástico e é muito necessário. Um relacionamento dialético, onde você tem vários graus de simetria e complementariedade. É sempre na busca do equilíbrio do que aquelas pessoas entendem como equilíbrio, né? Então, assim, é um movimento de ir e vir que garante a vida, né? E eles têm graus diferentes de simetria. E as pessoas ali dentro se complementam, se completam. Cada pessoa é muito importante ali dentro. Outra teoria é a teoria das alterações. Então, a alteração depende da percepção do problema. Então, eu coloquei uma figura aqui que para mim é muito representativa, dizer, um elefante preso com uma correntinha de nada pela pata, num pedacinho de nada de prego ou algum metal. Então, assim, esse elefante não tem a menor ideia, a menor percepção da sua força, né? E às vezes, assim, as pessoas precisam passar por determinados infortúnios, né? Ou elas passando por determinados infortúnios, elas vão ter reações totalmente diferentes. Mas isso vai depender de como a pessoa percebe o problema, né? É isso que quer dizer essa situação aqui. Dentro da teoria da alteração, a gente ainda tem que a alteração é determinada pela estrutura, a estrutura de DNA, a estrutura familiar, né? As pessoas se dialogam ali dentro, procuram ajudas, porque às vezes uma família está dentro de uma casa, mas essa casa não representa, né, que elas se comunicam. Vivem completamente isolados, cada um fazendo a sua refeição, cada um fazendo o seu mundo dentro daquelas paredes, né? Então você vê pessoas andando em sentidos opostos, né, de valores éticos às vezes, mas não só uns com os outros. E às vezes a pessoa ela está perdida e ela anda em sentidos opostos com ela mesma, né? Então estar dentro daquela casa, avaliar uma família, é a gente conseguir captar todas essas alterações. Uma outra questão importante é a alteração, ela depende do contexto, né? Então você tem aqui numa parte da figura que ela é extremamente, a geometria dela é igual, né? Mas você tem uma parte com aves e uma parte com os peixes, né? Então as aves alçando voo ali e a parte de baixo com os peixes. Mas se você observar, você vai ver que a parte de cima também, os peixinhos estão presentes ali. Então a alteração, ela depende de onde ela está acontecendo, do contexto onde ela acontece. Na teoria da alteração, a alteração também ela depende do objetivo do tratamento. Então, eu coloquei uma figura aqui que para mim também tem uma representação muito importante, né? O psiquiatra pergunta para o paciente: o que você acha da vida? E o paciente diz: a vida é um buraco, a gente sai do buraco, vive no buraco e vai para o buraco. Então, quer dizer, o médico, muitas vezes, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, assistente social, toda a multiprofissionalidade ali dentro da saúde, eles estão sempre buscando estratégias no sentido da vida, mas muitas vezes o paciente está indo no sentido oposto, né? Porque a vida não faz mais sentido nenhum para ele. Então é preciso captar isso, né? Para que a gente faça um movimento de trazer o sentido da vida para essa pessoa, né? De fazer com que ele reflita sobre isso e encontre esse sentido, que também vai depender especificamente dele. Outra coisa, que na teoria da alteração a gente tem que apenas a compreensão do problema não garante a alteração. A gente precisa ter outras coisas que compartilhem para que ele ocorra essa alteração. Por exemplo, o ambiente tem que ser favorável, né? Um indivíduo, por exemplo, que está buscando qualidade de vida num lugar onde a violência impera, onde tem tiroteio a noite toda, né? Então, assim, ele compreende o seu problema, quer mudar, quer ter uma vida com qualidade, mas aquele ambiente não permite. E por condições, às vezes, adversas, ele não tem condições de sair dali. Bom, outra coisa é que a responsabilidade do profissional
de saúde é facilitar que a alteração ocorra. Por exemplo, você tem um paciente que você já tentou falar com ele várias vezes sobre ele parar, deixar de fumar, porque aquilo é prejudicial e etc. Porém, essa pessoa, ela sempre diz que não é o momento, que ela gosta muito de fumar, que aquele cigarro é um companheiro para ela, que ela não vê problemas, né, e nem razões para modificar isso. Um determinado dia, essa pessoa, ela toma decisão, ou porque passou por um problema de saúde, ou sei lá o que foi o disparador, ela resolve que ela vai parar de fumar. Quando ela chega para o profissional e diz, eu quero parar de fumar, a gente precisa ter todo o cardápio, ter todas as ferramentas na mão e para que ela decida qual que mais se encaixa na sua possibilidade. Por exemplo, pode ser um grupo terapêutico, pode ser um adesivo, pode ser um chiclete que ela vai mascar, né? Pode ser que ela precise de uma ajuda medicamentosa, pode ser que essa pessoa consiga ir diminuindo o cigarro, o número de cigarros por dia. Quer dizer, cada pessoa ela vai encaixar na sua forma de viver uma estratégia para que ocorra a alteração. Quem é o profissional de saúde? É o indivíduo que vai facilitar esse processo, mas não é ele quem faz isso sozinho. Outra coisa importante é que a alteração, ela é fruto, né, ela é produto de uma equação, que é a oferta terapêutica e a estrutura familiar. Uma coisa não vive sem a outra. A alteração, ela é o somatório dessas duas estratégias importantes. Porque você pode ter a oferta terapêutica, mas a gente não tem uma estrutura familiar para suportar essa alteração, para sustentar junto com a pessoa essa necessidade de alterar. Imagina você, por exemplo, um indivíduo que é dependente químico de droga, por exemplo, e que ele, de repente, em um determinado momento, ele decide que vai parar com tudo isso. Mas só que sem a ajuda da família, sem o apoio da família, né, isso não é possível, é muito difícil. Imagina, por exemplo, um indivíduo tabagista que toma uma decisão de parar de fumar, só que ele vive numa casa onde mais 3 pessoas fumam e continuarão nesse processo. Então, a alteração vai depender muito do apoio familiar. Bom, o genograma. O genograma nada mais é do que uma representação gráfica dessa família. Só que a gente pode ir muito além de tudo isso, do que simplesmente fazer uma árvore genealógica dizendo quem é a mãe, o pai, o que gerou, né? E é isso que eu vou conversar com vocês agora. O genograma, ele representa o papel social de cada membro dentro daquela família. Então, eu coloquei uma figurinha aqui, você tem 4 mãos e depois você tem 4 pessoas com papéis definidos, né? Cada um no seu heroísmo, cada um na sua dependência, né? Cada um no seu isolamento, cada um na sua decisão. Então, assim, o papel social tem que estar representado ali no genograma. Genograma normalmente é utilizado em processos de terapia familiar, na atenção básica é uma ferramenta importantíssima e em pesquisas com famílias. Então, muito além da árvore, né, o genograma ele vai demonstrar numa representação gráfica a dinâmica que acontece dentro daquela família, as comunicações que ali estão estabelecidas, as relações que se estabelecem ali dentro, o equilíbrio familiar e também o que processa o desequilíbrio familiar, né? Então, eu coloquei uma figurinha aqui embaixo, que eu não sei se dá para vocês perceberem, mas você tem 2 maçãzinhas, né? Uma toda alegrinha, que não consegue perceber o que de fato tem atrás daquele desenho, né? Então, é isso, o genograma ele vai além daquele desenho. Muito além, então, dessa árvore, né, o genograma ele retrata processos emocionais e comportamentais de membros da família em pelo menos 3 gerações. O ideal é que a gente represente nessa figura 3 gerações, para a gente compreender o que vem vindo, né? Que tipo de comportamento é esse que eu tenho aqui nessa criança ou nesse adolescente, muitas vezes tem a ver com um bisavô, né? O que aconteceu lá atrás.
O genograma, ele observa e analisa as barreiras que existem dentro daquela família. Ele percebe o padrão de comunicação entre os membros. Eu já vou mostrar para vocês como isso acontece. Ele explora aspectos emocionais e comportamentais em várias gerações, pelo menos 3. Identifica aspectos comuns e únicos de cada membro da família. E ele evidencia para a gente opções ou possibilidades de mudança na família, que é onde o pessoal da saúde, a equipe multiprofissional, vai tentar atuar. Então, aqui tem um exemplo de genograma. Você tem um homem casado de 54 anos, casado com uma mulher de 50. Esse casamento aconteceu em 1987. Eles tiveram 3 filhos. Um filho casou-se, né, com uma mulher 3 anos mais jovem que ele, e eles tiveram 2 filhas, desculpa, 2 filhos que são gêmeos. Num determinado momento, esse homem sofreu um acidente, um traumatismo. Acontece, vou contar para vocês a história dessa família, desse acidente, que foi uma das famílias que eu investiguei. Esse homem, ele tinha no carro dele uma mulher, né, que na época foi interpretada como uma amante. Ele morreu no acidente, né? E ele, desculpa, ele não morreu no acidente. Ele ficou sequelado e ele passou a ter uma dependência muito forte, por isso que essa linha que segue dele para a mãe é uma linha de dependência muito forte. Só que nesse acidente, nessa revelação que foi feita pelo acidente, a mulher se separou dele. E ele também perdeu a relação com as 2 filhas gêmeas. Além disso, as 2 filhas vivem exclusivamente e dependem exclusivamente da mãe, pois não se relacionam com o pai, tá certo? A relação dele é muito forte com a mãe e é uma relação até que estável com o pai, tá certo? E a gente não tem muita informação dos 2 irmãos aqui no cuidado e etc. Bom, como que a gente chega em tudo isso? A gente chega em tudo isso com uma anamnese de muita qualidade, né? Com um diálogo com a família, e a anamnese, ela é uma das coisas mais antigas da humanidade. Uma história bem feita nos permite chegar à compreensão de todo esse processo de saúde e doença ali dentro. Bom, na entrevista, que é uma estratégia dessa história clínica, é onde a gente consegue coletar dados, porém são dados subjetivos, é o que a pessoa pensa sobre ela, o que ela diz sobre ela mesma. E não pode ter nenhuma interferência do profissional de saúde. Então, a tonalidade de voz do profissional é uma coisa que deve ser muito observada, porque não pode estar carregado de julgamento. Essa figura, para mim, representa muito bem o que é uma entrevista, né? Porque você vê o pássaro se aproximando da moça que lava as mãos, né? Se ela fizer qualquer movimento um pouco mais brusco, né? Não verbal, né? Ela pode espantar o pássaro. E é isso mesmo, o entrevistador, um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer profissional ali de saúde, ele precisa fazer movimentos delicados, e que o seu rosto não expresse julgamento. Pela história clínica, né, a gente chega a várias possibilidades de desvendar, né, mistérios. Como a pessoa está falando sobre ela precisa elaborar um pensamento para emitir uma resposta para as nossas perguntas. E na elaboração desse pensamento, muitas vezes, ele consegue refletir sobre o que está acontecendo com ele. Então, as perguntas que a gente faz numa anamnese também são para propiciar, né, reflexão sobre ele mesmo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, nessa figura, a gente tem aqui uma face, aqui nessa paisagem, né? Então, assim, é como se a gente estivesse buscando algo que está por trás daquilo que está naquela máscara ali. Então, na história clínica, a gente vai fazer uma fase da identificação, de onde vieram essas pessoas, só que essas perguntas precisam
precisam fazer sentido, não podem vir num checklist, né? Quer dizer, o nome da pessoa, que sentido tem? Às vezes é um nome que vem carregado de significados, a gente precisa conhecer isso, né? A idade é a da aparência dela, ou é uma pessoa que vem sendo muito judiada pelo tempo, pelo trabalho, né? E por aí afora. É muito importante que a gente procure investigar também as redes sociais onde essas pessoas se apoiam, né? Muito bem. É importante a gente investigar a fonte da anamnese, né? Quem forneceu as informações é uma fonte fidedigna, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Nessa figura tem 10 faces, então só para a gente brincar um pouco, né? Com relação ainda a esse mistério todo da história clínica. Então, se a gente olhar aqui nessa árvore, a gente vai encontrar 10 faces aqui. Outro ponto, né? A gente favorecer para que ele faça, para que ele nos relate espontaneamente o que foi que aconteceu. Foi isso que eu fiz quando eu visitei essas 32 famílias. Eu perguntei para elas como foi o acidente e perguntei para elas o significado disso e que ela me colocasse um valor com relação a pontos positivos ou negativos, né, das alterações que aconteceram naquela família. Incrível que a pessoa, às vezes, relatava um acidente que tinha acontecido há 8, 9 meses, mas ele relatava como se tivesse sido ontem. Tamanha era a dor que aquilo tudo representava. Bom, a gente parte para uma queixa, se é que essa pessoa tem uma queixa, né? Se não, pede para ela te contar como ela está, como vai, o que mudou nos últimos tempos, né? E se existe uma queixa, se existe um problema, a gente precisa historiar o problema. Precisa que a pessoa coloque, né, na sua memória, que ela nos relate como foi que tudo isso aconteceu, como começou. E aí você vai partir para uma história da pessoa, uma história fisiológica, né? Eu sempre discuto com as pessoas que eu acho fundamental a gente perguntar, inclusive, se for possível que ele nos informe, até como ele foi concebido, né? Se ele foi uma pessoa que foi desejada, que foi planejada, ou é um acidente, né? O fato de ser um acidente também não quer dizer que ele tenha sido rejeitado, porque essa forma, né, pode ter sido uma surpresa extremamente agradável. Então, pede para essa pessoa contar a sua história desde a sua concepção, a concepção da sua mãe, o seu nascimento, né? Se foi prematuro, se nasceu a termo e por aí afora. Na infância, como foi ficar adolescente, né? Como foi ele ficar jovem, como ele foi amadurecer, como foi depois envelhecer. Então depende da fase que a pessoa está, peça para que ela te conte a sua história. Cada pessoa também tem uma história dentro da sua família, um papel social, e é preciso que nessa história familiar a gente não reduza uma família ao seu pai e sua mãe são vivos e são diabéticos ou hipertensos. Por favor, isso é quase nada. O importante é a gente historiar as relações familiares. Na atualidade, o que adoece e o que favorece uma cura são principalmente as relações que se estabelecem dentro daquela família, os papéis sociais de cada pessoa. Então, você tem aqui, ó, a identificação, a queixa, HMA, né, a história dessa queixa, a história familiar, a história pessoal e a história familiar. Isso vai contribuindo para que a gente chegue nessa representação do genograma. Bom, fora de tudo isso, essas pessoas convivem. Então, que recursos sociais, né, ela necessita para sobreviver? Com quem ela gosta de conversar? Com quem ela gosta de conviver fora dessa família, né? Quais são os recursos culturais que aquele ambiente proporciona? Quais são os recursos econômicos? E é importante a gente aprender a investigar recursos espirituais. A gente não está falando de uma religião específica, mas eu preciso reconhecer quais são a espiritualidade da pessoa. E nem sempre a espiritualidade ela vem carregada apenas de aspectos positivos. Às vezes ela pode ser um entrave, pode ser uma dificuldade que a gente vai encontrar para fazer alguma proposta terapêutica. Por exemplo, planejamento familiar,
né? Não estou falando só de necessidade de uma transfusão sanguínea. Isso é o de menos. O problema é, às vezes, a pessoa, ela atribui, né, a um ser maior, por exemplo, Deus, né? O problema, ela atribui a Deus a necessidade dela estar doente. E muitas vezes ela diz que Deus vai mandar a cura para ela. Então fica muito difícil a gente conseguir traçar um plano terapêutico em conjunto com essa pessoa. E as pessoas trazem nelas uma história social, né? Que papel ela representa na sociedade? Onde ela trabalha, ela gosta de trabalhar naquele lugar, ela gosta do que ela faz, o ambiente de trabalho é saudável ou é produtor de problemas mentais, né? De ansiedade, de depressão, de tristeza, né? Não tem nada pior nesse mundo uma pessoa trabalhar onde ela não gosta de trabalhar. Ou então ela dizer assim, ó, eu trabalho porque eu preciso, né? Quer dizer, eu não posso me livrar daquilo ali. Isso é um componente importantíssimo para um processo de saúde e doença. Então tá aqui, nossa família, né, representada, o que tem em volta dela, né, o trabalho, a religião ou a espiritualidade. Então você vê que o pai aqui de 45 anos, que é casado com uma mulher de 44, ela tem uma essa datinha do que é, porque foi lá atrás na minha tese, né? Então, por exemplo, o pai, ele tem uma ligação fortíssima com o trabalho, muito mais forte do que a que ele tem com a esposa. A esposa tem uma relação fortíssima com a religião e equilibrada ali com o trabalho. A pessoa que sofreu o acidente tem uma relação muito forte com a namorada, né? E um pouco mais, menos forte, né? Mas é uma relação estável com o trabalho e a religião. E aí a gente traçou agora não só o que está fora da família, qual é a rede social dela, mas também a relação que ela tem. Então é importante, quando você faz um genograma, você fazer uma legenda, né? No meu caso aqui, essa linha muito forte, ela é uma linha de uma relação muito forte. E a flecha, ela indica um grau de dependência. Então tá aqui, né? Genograma, que é a representação da família, e o ecomapa, né? Que é a representação do que está ali fora. O somatório de genograma e ecomapa traz para gente uma fotografia psicossocial dessa pessoa, né? Então, diante de tanta possibilidade e complexidade, você tem a história clínica, né? Por isso que a própria literatura sobre a anamnese diz que a anamnese chega a 80% das possibilidades, das hipóteses diagnósticas dessas pessoas. Então, é muito importante o que se faz. Então, outra questão importante que eu estava pensando é o referencial de necessidade de saúde. Eu não sei exatamente qual a literatura que vocês estão explorando, mas a gente sempre se baseou aqui nesses 4 pilares, que era autonomia, vínculo, acesso às tecnologias de saúde e a qualidade de vida. Então eu fiz um seguinte desenho aqui, que a gente tem um genograma ali no desenho cinza, a gente tem o ecomapa aqui no vermelho, né? E aí eu ampliei o ecomapa, que é importante que a gente investigue essa família, como ela transita, né? Como ela caminha nesses pilares, né? Ela tem vínculo com a unidade de saúde, com o trabalho, com a religião. Esses vínculos são fortes, né? Ela tem acesso às tecnologias de saúde, quer dizer, as disponíveis, né? Para que a gente chegue, feche diagnósticos, né? E pense em terapêuticas. Mas isso aqui é muito importante. Isso só a pessoa pode dizer para a gente, né? A qualidade da vida dela. Porque sem qualidade é muito difícil uma pessoa aderir a um tratamento. E aí vem a autonomia. Muitas vezes vocês fazem a melhor receita do mundo, com a melhor medicação, a gente explica para o paciente o que significa isso e ele não usa. Ou porque tem ganhos secundários que a gente precisa aprender a reconhecê-los, ou porque o paciente não está no sentido da vida como vocês fizeram. E a gente não percebeu que ele estava se dirigindo a um outro polo, né, da finitude, porque a vida perdeu o sentido para ele. Então precisa entender. Essas foram algumas das referências, né, que eu utilizei.
E eu quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês, né? Acho que a gente perde muito numa situação como essa, de postar uma aula para ser colocado numa plataforma. A gente não tem a interação, a gente não sente o calor de dentro de um auditório, né, um calor humano mesmo, e das perguntas que vêm, das coisas que nos intrigam, mas eu espero ter atingido aqui o nosso objetivo. Essa figura está aqui para dizer para a gente que dentro da área da saúde há muito ainda o que se produzir, há muito ainda que se costurar. Muito obrigada, esse é meu e-mail, fiquem à vontade para vocês fazer a pergunta que quiser. Um grande abraço para vocês.